Uma boa noite a todos. É um prazer mais uma vez estarmos aqui. Uma boa noite aos nossos ouvintes, né? Nessa noite de hoje estaremos aqui eu e o companheiro Eduardo. O seu Paulo está nos escutando em casa, sem vergonha. Hoje ele tirou folga, né? Não é que ele está se preparando, ele vai ter que fazer uma cirurgia. Então ele está se resguardando porque ele viaja amanhã para Porto Alegre. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre esta nossa doutrina tão querida, essa nossa doutrina de amor que nos esclarece. E hoje o nosso tema da noite, né, Eduardo, é um tema muito bem-vindo, assim, porque para muitos ainda muito polêmico, que Sim, é a nossa perda dos entes queridos. tema Vamos importante. passar a palavra para o Eduardo, dar o seu boa noite. Uma boa noite a todos os ouvintes da Rádio Clube, especialmente ao público espírita também da região, não é? Da Casa Espírita Chico Xavier. E como a Silvia disse aqui, o desafio difícil hoje, né, é, de estar na ausência do seu Paulo, infelizmente não pôde participar, mas nós vamos levar o trabalho aqui, o trabalho prossegue e é assim que deve ser realmente, né? E nós vamos, com muito esforço, tentar aqui passar esse conteúdo, né, compartilhar esse estudo aí com aquelas pessoas que nos acompanham. Como em todo o trabalho da Casa Espírita, que sempre fazemos, seja na casa ou fora da casa, mas é importante lembrarmos, né, do momento, né, onde nós pedimos a conexão com a espiritualidade, buscamos sintonizar com os nossos mentores que nos acompanham, né, solicitar ao patrono Chico Xavier que permita que tenhamos um trabalho esclarecedor, acima de tudo, que possa a palavra espírita levar o consolo, o esclarecimento àquelas pessoas que buscam, quem sabe no momento de aflição, de dor, de dificuldade, ou até mesmo o entendimento, não é, das questões que o Espiritismo aborda com propriedade através da doutrina de Allan Kardec, né, onde nós nos reeducamos para a vida, para a existência. Então, importante salientar esse momento de conexão com os nossos mentores, com a espiritualidade que nos acompanha, para que tenhamos todos um excelente trabalho na noite de hoje. Que assim Que seja. assim seja. Então, a gente vai iniciar esse trabalho da noite de hoje com uma frasezinha do Chico que diz assim: aqueles que amamos não morrem jamais, apenas partem antes de nós. Nós espíritas, nós temos a certeza de que a vida continua. Então, quando uma pessoa amada nossa desencarna, que nós usamos a palavra desencarne, né? Que é sair da carne, o espírito sair da carne, muitas vezes a gente se revolta, a gente não aceita, né? A gente sente uma dor imensa, mas essa dor ela pode ser suavizada quando a gente toma conhecimento da vida espiritual, que existe uma vida após a morte. Enquanto outras doutrinas muitas vezes acham que a vida acaba ali no túmulo, para nós não, é apenas um recomeço. Então, a gente achando isso, fica mais fácil a gente entender, muitas vezes, né, que nós estamos aqui só de passagem. Nós temos um tempo a cumprir aqui na Terra. A Terra nada mais é do que uma escola, onde a gente vem, passa aquele tempo, aprende e retorna para casa. Quando a gente pensa assim, se torna mais fácil a gente não sentir tanta dor, não sentir aquela perda, né? Que na realidade não seria uma perda, mas sim apenas como se fosse uma viagem. A pessoa muda de lugar. E com essa mudança de lugar e com essa certeza de que a vida continua, nós um dia nos reencontraremos com os nossos entes queridos. É como se eles fizessem uma viagem para um lugar distante, aonde não tivesse a comunicação. Não que não possa haver também essa comunicação, né? Mas temporariamente ela fica extinta. Só que, com essa certeza, as nossas dores são atenuadas. Vou passar a palavra para o Eduardo. É interessante o tema, Silvia e ouvintes, porque em realidade, né, a gente busca, o ser humano busca um atenuante, né, um bálsamo para as dificuldades, né? Pensemos nas dificuldades que todos temos
no nosso dia a dia, né, nos desafios que a vida impõe, né, seja, sempre me refiro a essa questão né, da prática, né, nossa, da nossa existência, que são os desafios profissionais, né, os desafios da família. A vida em sociedade ela não é fácil realmente, né? E, obviamente, quando nós temos uma perda, principalmente na nossa família, né? Se uma perda alheia já muitas vezes nos sensibiliza, então uma perda na família, ela realmente causa um impacto, né? Um sofrimento. E enquanto você falava, Silvio, eu lembrava aqui, tem uma amiga que eu acho que talvez até a família, alguém da família nos acompanha aqui no trabalho, né? Uma senhora já, perto aí dos seus 80 e poucos anos, e ela teve recentemente uma perda, né, alguns 2 anos, acredito eu, não lembro agora com propriedade, 2 ou 3 anos, de um filho. Né? E o que que acontece? Qual é o pensamento dela, né? A gente conversando um pouquinho mais próximo dela, né? E ela dizia para mim, Eduardo, por que que nós envelhecemos, né? E os nossos filhos partem antes de nós, né? Então, é realmente um questionamento que quando nós não temos exatamente isso que a Silvia está compartilhando aqui, esse entendimento, fica muito difícil nós não sofrermos, não é? Não que a partir do momento que eu conheço o Espiritismo, que toda o que a doutrina nos esclarece, que eu não vá sofrer. Obviamente que nós vamos sofrer. Qual é a mãe que não sofre a perda de um filho, não é? Qual o pai que não sofre a perda de um filho, ou o filho que não vai sofrer a perda de um pai, de um genitor, de uma mãe, não é? É natural, somos seres humanos. Ocorre que quando eu tenho esse entendimento que a doutrina nos traz, né, que na verdade nós estamos aqui num período é, relativamente curto, dá para se dizer assim, não é? A gente vai amenizar um pouco essa dor, vamos talvez sentir mais saudade, que é natural e nada e é compreensível, obviamente, né? Porém com a certeza de um reencontro. E aí talvez esteja o bálsamo, né? O suavizador das nossas dores. A certeza de que a gente vai reencontrar aquele ser querido, aquele ente, né, que a gente gostava tanto, que a gente amava, né, que a gente continua amando, obviamente, mas existe essa distância que nós vamos superar, né? Com fé, com esperança, né? Com otimismo, né? Com confiança acima de tudo. Mas, só para finalizar aqui esse primeiro momento, Silvia, o Espiritismo ele tem sua base na fé raciocinada, no entendimento. Então, quando a gente coloca esses esclarecimentos aqui, nós temos que deixar muito livremente cada qual para poder absorver, poder entender conforme as suas possibilidades. Nós temos que compreender que não é fácil. Diante de uma dor, de uma perda, não é fácil que a gente simplesmente entenda, compreenda e aceite assim num primeiro momento. Isso leva um tempo, né? Como tudo na vida, né? Leva um tempo para ser Uma ali uma adaptação. adaptação, exatamente, né? É. E na realidade, perder, a gente não perde ninguém, a gente perde coisas, Exato. né? As pessoas só mudam de plano, como a gente já falou aqui, né? Então, assim, ó, a importância da gente falar desse tema, porque como nós somos espíritos, nós temos sentimentos, quando um ente querido nosso desencarna, passa para o outro lado, o que que acontece? Nós nos sentimos mal com essa perda, Sim. né? Só que nós somos energia. E todos os nossos sentimentos nós passamos para nosso ente querido. Então, como nós somos energia, se a gente ficar naquele sentimento de dor, né? Muitas vezes a pessoa fica chamando aquele seu ente querido de volta, né? Lamentando por muito tempo, chorando. Esse espírito ele vai continuar recebendo todas essas sensações, Impacto, né? né? Negativo, no caso. Exatamente. E em vez da gente ajudar, a gente acaba fazendo muito mal para essa É, criatura, exato. né? E aí eu acho que esse entendimento também é um entendimento um pouco mais aprofundado, né? Para aqueles que ainda não são espíritas, né? É claro que a gente sabe aqui que o nosso público já tem um certo conhecimento espírita, mas pode ser que alguns estejam acompanhando pela primeira vez e podem até se questionar, mas como assim? Eu amava o meu filho, eu amava o meu pai, né? A questão do filho perder o pai, etc, né? É, a questão é como que nós vamos expressar esse amor, né? De forma que eu não me machuque tanto, né? Não sofra tanto e também, por consequência exatamente do que tu está falando, dessa troca energética, né? Nós estamos sintonizados, nós não prejudicamos essa pessoa que está no plano espiritual. E talvez, se a gente quiser entender um pouco melhor isso, né? Uma analogia muito simples.
acredito, Silvia, que você, como o Vanderlei, que está ali do outro lado da mesa, né? Todos nós, quem não gosta de fazer uma visita, né? A um amigo, né? Sim, com Todos nós certeza. gostamos, né? Fazer uma visita, alguém que a gente conhece, alguém que a gente quer bem. Mas como seria se essa visita se perpetuasse diariamente, o telefone tocando a todo momento, né? Que essa visita fosse não com um momento de alegria, de prazer, mas com muita queixa, né? Com muita cobrança, por exemplo, né? Como seria? Né? Nós sentiríamos um pouquinho, talvez incomodados, desconfortáveis, né? Então, estou fazendo aqui uma analogia para a gente entender. E aí eu preciso também buscar um exemplo prático, Silvia, de um profissional, acho que até já comentei aqui em algum momento em outro programa na rádio, um profissional, um homem aí dos seus 56 anos, à época, né? Que ele perdeu um filho vítima de violência. E em algum momento ele chorava copiosamente, né? Eu me lembro assim que era um homem de uns quase 2 metros de altura, né? Um homem realmente alto, porte físico, né? E quando tu vê um ser humano assim desabar, né? Emocionalmente, porque ele não conseguia conceber a perda desse filho aos menos de 20 anos, foi uma morte estúpida, eu diria assim, né? Não que toda morte seja, mas essa foi bem estúpida mesmo por violência de jovens, né? E ele dizia o seguinte para mim, exatamente esse ponto que tu está tocando. Todo dia ele ia ao cemitério. Todo dia ele ia ao cemitério. Eduardo, todo dia eu vou lá, eu choro, sabe? Ou seja, ele estava num momento realmente difícil, né? Talvez ali sem uma base cristã, né? Eu diria assim, seja a, a religião que fosse, mas faltou uma base, um entendimento para ele. E ele sofreu muito. Por consequência, exatamente como você está falando aqui, do outro lado, aquele espírito que recentemente sofreu aquela violência e que talvez estivesse aí num processo de perturbação, nós não sabemos, maior perturbação recebe a partir do momento que nós, entes encarnados, estamos emitindo os nossos pensamentos, as nossas queixas, a nossa revolta, né? Então, por ignorância, por nós não conhecermos esses aspectos dos campos energéticos, nós, infelizmente, às vezes, mais atrapalhamos do que ajudamos, né? Então, realmente, e aí fica o convite. Eu estou vendo aqui que tem muitas pessoas interagindo conosco. Hoje estamos transmitindo, né? Esquecemos de dizer no início, vou abrir aqui um pequeno espaço, né? Hoje nós não estamos transmitindo, o programa é da Casa Espírita Chico Xavier, aqui de Bagé. Estamos transmitindo na página da doutrina, né? Mas compartilhando com o pessoal que acompanha a Casa Espírita Chico Xavier. E como disse, nós não conhecemos esse aspecto mais, vamos colocar, científico. Lembrando que a doutrina espírita é filosófica, religiosa e científica. E como nós não conhecemos esse aspecto mais técnico da doutrina, realmente nos faz falta isso. Mas aqui já fica o convite, né? Venham à Casa Espírita, quem sabe vão assistir uma palestra lá no Chico Xavier, quem sabe amanhã depois um pequeno passo num grupo de estudo, né? Para conhecer um pouquinho mais. Como que eu devo me comportar, como que eu devo reagir ou agir, né? Na questão da perda de um ente querido, né? De maneira que eu não sofra tanto e que eu também não cause tanto sofrimento àquele que partiu um pouco antes, né? E aí, como a gente estava falando, dessas nossas vibrações, né? Que fazem, que atingem, né? Esse nosso ente querido, ela pode atingir de forma negativa ou de forma positiva. Até agora a gente falou negativo, né? Da gente ficar chorando, lamentando, né? Não aceitando muitas vezes essa perda, que a gente ainda vê como uma perda e não como uma separação momentânea. Ah, o que que a gente pode fazer? A gente tem que pensar de que ele está lá, ele desencarnou, precisa de nós, da nossa ajuda também. E de que forma a gente pode ajudar? Quando a pessoa está aqui na vida terrena, ela adoece, a gente leva ela para o hospital, Uhum. né? Vai lá para ser tratada com médico. Quando ela desencarna, o processo é quase o mesmo, porque existem no plano espiritual prontos socorros espirituais Isso. para atender essas criaturas que desencarnam através de um acidente, através de uma doença, Uhum. e aí eles são recebidos nesse pronto socorro. Mas se, como a gente falou até agora, se a gente ficar mandando essa energia negativa, que ele ficar recebendo essa nossa dor, esse nosso sofrimento, será que ele vai se curar? Olha aí. Olha que interessante. E aí eu sempre coloco isso, né? Dou sempre uma ênfase nesse ponto da doutrina espírita, né?
A doutrina espírita se diferencia exatamente porque ela abre esse leque de entendimento em pormenores, tá? Não lembro de nenhuma outra doutrina, religião, etc., que nos fale em minúcias, não é? Exatamente o que acontece. Nós temos os testemunhos aí, não é? Nas obras espíritas, as colônias espirituais, os prontos-socorros espirituais. Então, quando nós perdemos, exatamente como tu falou, quando esse ente querido nosso, né, desencarna, a nossa maior dor, o nosso maior sofrimento, quando nós somos leigos, não conhecemos a doutrina, né, não conhecemos o que vem depois, é justamente porque entendemos, primeiramente, que tudo se acabou, né? A gente não vai ver mais. Segundo, mas se continua, se tem alguma coisa, deve estar sofrendo, né? A gente fica muito impactado muitas vezes com os minutos finais, né? Com aquela imagem ali, né? Na hora do velório, etc., né? Principalmente aqui, a gente tem que lembrar também, tem aquelas mortes, como eu falei antes, mais violentas, que imagina uma mãe, né? Que carregou seu filho, que amamentou, que cuidou, e em algum momento, a depender desse desencarne, ela sofre um impacto tremendo. O pai também, obviamente, né? Mas quando você tem essa informação que tu está trazendo aqui, que a doutrina nos esclarece, né? Que nesse passar para o outro lado, tem todo um atendimento, tem todo ali uma equipe espiritual, né? Tem toda uma equipe Todo um espiritual, amparo. né? Todo um amparo, né? Para auxiliar, para ajudar. E aí nós temos que lembrar, obviamente, da obra Nosso Lar, né? Do filme Nosso Lar, né? Ali aquela cidade espiritual, né? Com o pronto-socorro espiritual, a colônia ali, né? Os postos de atendimento. Então, quando isso chega até nós, quando nós sabemos disso, começamos a conhecer isso, é como falamos antes, a dor não vai sair totalmente, porém ela vai ser um pouco, né, mitigada, ela vai ser um pouco amenizada, vamos dizer assim, né? E aí a gente começa a ter, e aí entra a questão do aspecto consolador da doutrina, porque ela me consola, ela diz assim, olha, calma, né, que nada terminou, nada parou, tudo prossegue, né? Mas ele foi vítima de um tiro, perdeu, foi um acidente, que está sendo tratado, está sendo amparado, né? Vai ser ali tratado, curado e vai continuar. E uma das coisas, já que a gente falou no Nosso Lar, né? A gente pega a obra de André Luiz, né? Qual é a maior satisfação dos espíritos no Nosso Lar? Né? Lá no item 4 fala, né? O que nos incomoda aqui na Terra muitas vezes, né? Pode não parecer para alguns, mas é uma realidade. Nos incomoda não ter o que fazer. Nos incomoda a ociosidade, nós estarmos parados, não produzirmos, a gente se sente frustrado, meio que inútil, a gente, né, fica incomodado com isso. É a grande surpresa na espiritualidade, para quem não sabe, né, mas a gente vê lá a obra do André Luiz, o testemunho do André, nós O que trabalhamos. mais tem é O que trabalho. mais tem é trabalho, tudo prossegue. Então veja só, esticando aqui um pouquinho, já vou Uhum. finalizar aqui o meu raciocínio. Tá? Desencarnou, seja da forma que for, a vida continua, recebe o amparo, é tratado, é curado, é erguido, é instruído e vai trabalhar. Mas não é uma maravilha essa vida? Essa Com vida certeza. integral, completa, não é uma maravilha? Assim me parece. Né? Ou seja, não há por que nós sofrermos tanto. Vamos sofrer, obviamente, ausência, saudade, vai demorar um pouquinho, mas a partir do momento que eu sei que tudo isso prossegue nesse, vamos dizer assim, encadear de fatos, né, que é para o nosso crescimento, a gente tem, assim, acredito eu, por dever, agradecer. Não é? Agradecer. Com certeza. E como o Eduardo falou, fica a saudade. Mas quem de nós já não teve aquele sonho que a gente acordou e disse assim: eu tive com a minha mãe ou com meu pai que já faleceram, mas olha, não parecia um sonho, parece que eu estava com ele. Durante o nosso sono, nós somos levados para esses reencontros, Tá. para matar um pouquinho dessa saudade. Isso, exatamente. E quantas vezes a gente não está lá no nosso lar, né, na nossa casa, e aí sente aquele perfume que era o perfume da mãe, Hum? dá aquela emoção assim, parece que dá uma saudade, vem assim na nossa mente a imagem daquela pessoa. São eles que são trazidos para matar a saudade, chegar um pouquinho perto de nós. Só que nós ainda não estamos nesse patamar de conseguir enxergar, É, né? Quem tem esse dom, que eu não tenho, sim. da vidência, muitas vezes até enxerga É. um familiar perto.
mas a gente sente, porque eles também recebem o benefício depois, quando eles já estão tratados, já estão melhor, de vir nos visitar. No próprio, como tu falasse lá no filme, no Nosso Lar mostra, Nossa, quando o André Luiz volta para para visitar a visitar a família. família dele, Isso, é. porque ele estava preocupado, de ver se estavam passando trabalho, o que estava acontecendo, Sim. ele é trazido. É. Mas depois de um momento que ele foi tratado, que ele recebeu um mérito de vir estar junto da sua família. E isso acontece conosco também. E aí, exatamente dentro disso que tu está comentando, senhor, se a gente analisar com um pouco mais de tranquilidade, com mais atenção, né? Eu já diria assim, atenção, porque muitas vezes o consolo está junto de nós, está à nossa frente, né? A misericórdia divina nos presenteando, talvez ali com um momento único, certo? Porém, nós sabemos, a nossa vida é atribulada, a gente está na correria do dia a dia, a gente infelizmente ainda está muito também naqueles aspectos ilusórios da vida, né? Estamos navegando muito na internet, no celular, né? Enfim, e às vezes está ali junto de nós uma presença, um momento que talvez seja uma visita, né? E nós, por estarmos, é natural, a gente compreende, estamos mergulhados na matéria, deixamos passar ao largo, como se diz, né? Como se fala. Qual é o grande contributo, talvez um dos grandes contributos da doutrina espírita quando ela é bem assimilada, quando ela é bem entendida? Eu começo a ter relatividade com essa vida material, eu começo a buscar ampliar, deixar fluir uma percepção maior do plano espiritual. E quando isso acontece, olha a diferença, né? Vamos dizer que alguém que tem, exatamente como tu falou, né? Está atento, a antena está ligada, né? Percebe ali aquela presença. Não é um motivo de júbilo, de alegria, né? De percepção. Agora, é preciso dizer, claro, né? Nós fomos talvez ensinados, educados, né, pelas gerações anteriores, que também assim receberam, né, as coisas do outro mundo, né, o misticismo, né, o sobrenatural. Né, e aí a gente tem medo daquilo que a gente não conhece, né, tem medo, mesmo que seja, às vezes, uma visita familiar que a gente não percebe, a gente sabe que tem uma presença. Quantas vezes a gente fala disso aí, algumas pessoas colocam, né? É uma presença aqui. Né? Ou eu vi um vulto. Eu vi um vulto. Analisa. Pode ser uma visita, pode ser alguém que goste muito de você, está ali, né? Você talvez tenha chamado essa pessoa pensando, como tu falasses antes, né? Pensando, né? E essa pessoa veio. E aí a gente refuta, por quê? Porque nós ainda estamos ainda muito alicerçados na nossa educação no misticismo, no sobrenatural. Aquilo que eu não conheço, eu refuto. E aí vamos lembrar de Jesus, né? Busca a verdade, que a verdade te libertará. No momento que eu começo a compreender, entender, eu começo a tratar com relatividade isso aí e até mesmo com naturalidade, porque está dentro das leis naturais. Esse intercâmbio entre nós que estamos na matéria e os nossos irmãos que estão na espiritualidade. E aí, lá na questão 936 do Livro dos Espíritos, né, o Espiritismo nos mostra que a gente só se separa por um tempo. E às vezes a gente é tão egoísta, né, de achar que aquele ente querido é nosso, que é nossa propriedade, Sim. né? Quantas vezes a gente está lá com aquele nosso familiar sofrendo em cima de uma cama de hospital e a gente ali do lado rezando para quê? Para que Deus deixe ele permanecer aqui, É, nem que seja em sofrimento. Será que não é um egoísmo nosso, Eduardo? exatamente. Aí entra uma outra questão, Silvia, que a gente precisa compartilhar aqui com as pessoas que estão nos acompanhando, né? Da sinceridade de propósitos, né? O que vem do meu coração? O meu desejo, ele é genuinamente para que esse ser se restabeleça e siga a sua jornada, ou eu uso isso, na verdade, para suprir uma necessidade interna minha, né? O que será de mim se eu não tiver ela, se eu não tiver ele, se ele se for, né? Eu estou colocando muito mais a necessidade em cima de mim do que propriamente naquela pessoa, né? Então, isso é detectado pela espiritualidade. Tá? E aí vamos lembrar, né? Até mesmo os vossos fios de cabelo estão contados. Tá? Então, Deus sempre vai saber realmente qual é o nosso propósito, a sinceridade, como eu disse, de propósito. Né?
Aí também entra lá naquele ponto da eficácia da prece. Por que que alguns oram e são atendidos e outros oram e não são atendidos? O que conta é o quê? A minha sinceridade e propósito. A Eu minha abro a intenção. minha intenção, eu abro meu coração, né, sinceramente com Deus. Ele conhece tudo, mas eu estou abrindo, estou dizendo. É isso que eu gostaria, é isso que eu, né, peço com fervor, com sinceridade. Né? E quando a gente faz isso, voltamos mais uma vez, né? Hoje eu acho que vai ser a noite do André Luiz aqui junto com a gente. Né? Voltamos mais uma vez. Quando é que o André Luiz foi atendido lá no umbral? Quando é que ele foi socorrido no umbral? Se não quando ele não aguentou mais, ele sentia fome, frio, dor, mas não aguentou E ele mais. fez aquela prece sincera, É, pedindo. foi um grito de socorro, mas veio genuíno, abriu o coração, né? Pediu, né, com fervor, com sinceridade. Recebeu, a luz se abriu, a espiritualidade veio. Então são leis naturais também, não é? Não vamos entender da forma. Ah, mas então Deus estaria nos castigando, Ele quer que a gente se humilhe. Não é, não se trata disso. E aí precisamos lembrar, como a Silvia comentou antes, a parte científica do Espiritismo, que ela nos fala de conexão de energia. Quando eu realmente sinalizo com sinceridade e propósito, né, eu estou me conectando com quem? Com os benfeitores da humanidade, com os espíritos mais adiantados um pouco, né, que são voltados ao bem, e eles recebem esse sinal e é a maneira que tem, é a conexão que se dá. Né? Mas são leis naturais, então não tem nada de, ah, não, vou deixar tu sofrer aí um pouquinho até tu, não se trata disso, né? É Não, algo nem muito um pouco. natural. Né? E aí tá aquele nosso ente querido lá sofrendo, né? Naquele momento. E quantas vezes acontece? A espiritualidade, ela é tão perfeita que ela faz umas coisas de uma maneira. Eu tinha uma amiga espírita lá em Livramento, a Denise, e a mãe dela estava muito mal no hospital. E lá ela ficou do lado da mãe dela um tempo, a mãe dela na UTI, ela entrava, visitava e rezava, e pedia e dizia para nós: ai, o que vai ser de mim? O que tu disseste? O que vai ser de mim se é minha mãe? E eu dizia: Denise, pensa bem, olha o estado que ela está, Denise. Ela nem conhece. Não, mas. E aí um dia, lá, ela vivia direto já. Largou até a filha, passava lá com a mãe, porque ela não podia perder a mãe, não podia perder a mãe, nada. Aí eu sei que um dia deu aquela melhora. A mãe melhorou. Uhum. E aí os meus médicos disseram para ela, não, vai para casa, descansa um pouco, tu, olha quantos dias tu tá aqui sem dormir direito e tal. Vou mesmo, doutor, vou em casa, vou tomar um banho e tal, de tarde eu retorno. O que que aconteceu? No momento que ela saiu dali, foi feito o desencarne da mãe dela. Desencarne. Por quê? Porque quem prendia Aham. aquele espírito naquele corpo que já estava assim, ó, mais desencarnado do que Sim. outra coisa, né? Os fios que prendiam ele, aquele elo de ligação, era a filha ali do lado rezando para que ela permanecesse ali. Exato. E quantas vezes a gente vê aquelas melhoras, né? É, Naquele nosso ente querido que está muito doente, melhoras melhora vespertinas. assim. É na véspera e depois já. Isso aconteceu com meu avô. Meu avô estava mal no Sim. hospital. A gente esteve lá, o médico desenganou ele porque ele teve uma pancreatite, aí deu uma infecção generalizada quando tiraram a vesícula e tal. No outro dia a gente foi lá visitar, ele estava sentado na cama. Lindo, feliz que no outro dia iam dar alta. No outro dia a gente estava no velório dele. Sim. Então, assim, ó, até para que a gente se desprenda, É. a gente não fique naquele pedido, né? Que eu vejo como um egoísmo nosso. É. O desafio nosso é justamente a cada situação, né, nós nos perguntarmos de que forma eu devo proceder. Esse é o desafio da vida. Em todas as circunstâncias, né? É ali no trânsito, na escola, como tu todo dia frequenta a escola, é no trabalho, né, dos profissionais, no nosso dia a dia, com os nossos vizinhos. A cada situação, e aí eu falo, lembrando assim, quando lá o próprio Paulo, né, falava, deixou dito, né, acorda tu que dormes, né? Jesus também nos Uhum. convocou para acordarmos, porque a gente vive, como eu falei um tempo atrás, ainda infelizmente num sono meio que ilusório, não é? A gente não consegue perceber a vida como ela realmente é. Não é? Então, o desafio nosso é justamente em cada situação como é que eu devo proceder. Então, nessa situação, como que eu devo proceder? Eu tenho uma pessoa ali, passei por isso também 2 anos atrás, né, junto à minha mãe, e confesso que até hoje eu não tenho uma resposta, não é fácil. Será que a decisão, a maneira como a gente procedeu ali foi correta? A gente nunca vai saber, né? Mas a gente vai, em algum momento, talvez alguém vai nos orientar, vai nos dizer, não, tá tudo certo, né? Com certeza. A questão é o seguinte,
Se eu houver errado, né, eu que eu digo, qualquer pessoa que nesse momento que passou por uma situação dessa se equivocou, a consciência de alguma forma vai estar apontando, ele vai estar dizendo, não vai estar castigando, mas vai dizendo assim, olha, não era bem assim, né? Não deveria ser assim, poderia ser de outra forma, né? Mas o importante é essa filosofia existencial que eu chamo do questionamento, né? Numa situação dessa, eu amo essa pessoa, né? Essa pessoa me é muito cara, mas ela está ali, no estado ali de saúde, está sofrendo muito. Como que eu devo proceder? Não vamos desejar, eu quero que ela descanse, vou desejar que ela desencarne? Não devo. Não é dessa forma. Mas os médicos têm que fazer tudo que eles podem e que não podem para salvar ela. Talvez não seja, né? O 8 ou 80 não é isso, né? Eu vou fazer aquilo que está ao meu alcance, como tu disseste, eu vou fazer uma prece, os recursos médicos estão ali, fiz todo o esforço para que os recursos médicos chegassem a essa pessoa, eu estou em prece pedindo a Deus que seja feita, qual a maneira certa? Seja feita a vontade A dele. sua A vontade. vontade dele. Né? Se é a vontade dele de nos experimentar, né, nessa situação, até para nós, quem sabe, nos desenvolvermos mais, crescermos mais, seja feita a vontade dele. Né? Eu não tenho condição jamais, e terei essa condição de julgar se aquilo ali está sendo certo, está sendo errado. Né? Porque aí voltamos dentro do Espiritismo, né? Nós não sabemos o que houve lá atrás, e até mesmo se essa pessoa não solicitou essa prova de um sofrimento, muitas vezes ali no final da vida dela, né? Vamos dizer assim, ó, é ali que eu quero encerrar minha experiência aqui com chave de ouro, vamos dizer assim, né? E ela é um outro ponto da doutrina que em algum momento talvez nós vamos abordar. Então, isso precisa ser respeitado também. O livre-arbítrio desse espírito que solicitou isso antes do berço, né? Essa passagem nesse momento de poder ali resgatar alguns débitos, né? E nós, na nossa ignorância, muitas vezes, ou, como tu disseste, né, de forma egoísta, pensando só em nós, acabamos por, vamos assim, dificultar um pouco o processo, né? Atrapalhamos, né? Mais do que ajudamos. Então, não, a gente tem que entender. Eu sempre digo o seguinte, Silvio, a pergunta certa a se fazer, penso eu, e tenho aprendido isso, em cada situação, o que está no meu controle e o que não está? Eu identifico o que está no meu controle e aí eu vou agir dentro daquilo que está no meu controle. O que não está no meu controle? Não me diz mais respeito, foge da minha alçada. Analogia? Turbulência no avião. Já viajei algumas vezes de avião e tem momentos que o avião tem turbulência. O que se há de fazer? Nada. Eu não sou Não piloto tem de o que avião, não, fazer. né? O avião faz aquela, né? Meu pai, é contigo agora, né? E com o piloto. Faço a prece pelo piloto lá, que ele esteja bem, né? Que ele seja habilidoso, que ele tenha uma boa experiência, né? E deixo nas mãos de Deus. Não está no meu controle, não é? Agora, tem outras coisas que estão no nosso controle, né? Se a moça serve ali um copo, caiu no chão, está no meu controle, educadamente, juntar aquele copo no chão, ajudar, auxiliar. Ou se alguém está passando mal, quem sabe, pode ser que eu tenha algum conhecimento de primeiros socorros, ajudar. Então, essa é a questão, né? A gente tem que saber conhecer os nossos limites, aquilo que a gente pode realmente contribuir e a hora que a gente não, olha, aqui eu não consigo mais fazer nada, tá? Essa é a questão. E sem contar que quem passa para o outro lado, né, os nossos laços familiares, eles continuam, né? O Continua. nosso elo de ligação, aquele amor que a gente sentia, né? E aí a importância da prece pelos nossos entes queridos. Porque às vezes parece que a gente vai esquecendo, né? E para eles é tão importante, porque o que eles recebem de nós é essa energia boa que a gente emana para eles, Sim. né? Quando a gente faz uma prece, que a gente deseja que eles estejam bem, né? A gente não sabe muitas vezes a situação, muitas às vezes passam para o outro lado acreditando ainda que a vida acabou e aí se veem vivos ainda, né? É. E aí não entendem essa situação. Então, no momento que a gente deseja coisas boas, que a gente está ajudando para que a espiritualidade, através da nossa energia, possa, né, resgatá-los, possa ajudar eles aonde estejam, possam levar para essas colônias espirituais, como a gente falou. Sim. E aí, entrando nessa parte lá no capítulo 3º do Evangelho, né, ele nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu Pai, Isso. né? Exatamente. Então, quais seriam essas moradas? As colônias espirituais, Uhum. né?
que aí tem os, como tu já disseste muito bem, Eduardo, os hospitais, né, os prontos-socorros espirituais e várias outras colônias. Tem colônias que são creches, onde vão os espíritos criança ainda. Isso. Tem as colônias de animais, os nossos pets também vão para lá, Isso né? é uma informação importante, viu? Para todos nós hoje, cara, dificilmente alguém não tem um pet em casa. Olha que informação, Exatamente. né? E aí a gente às vezes pensa, ai, meu cachorrinho morreu, mas para onde ele foi? Tem as colônias dos pets também. Eu tô lembrando do meu agora, que eu digo pra Kátia em casa, eu digo assim, eu não sei que encarnação esse cara animal, mas é um grude, tu acredita? É São. um grude, olha, Eu tenho né? uma gata que Então assim, assim, não ó, me perde por nada. a gente fica pensando, né, muitas vezes, como nossa ignorância ainda é tão grande, infelizmente, né? A gente não atenta para as coisas, não sabe, né? O não saber é compreensível, às vezes a gente já tem o conhecimento ali à nossa frente, mas a gente não quer ver, ouvir, né? E aí tem aquela frase, né? Que escutem, né? Que ouçam quem tem ouvido de ouvir, né? Que vejam quem tem olhos de ver. Então, até mesmo esse ponto que é interessante, né? A gente viu isso agora nesse socorro todo do Rio Grande do Sul, né? Olha que bacana, né? As caravanas que vieram até de fora do estado, Sim. especificamente, né? Eu tenho uma Veio até colega, de fora do país para ajudar. eu tenho uma colega espírita lá da Casa Espírita de Osório, né? Que ela sempre foi da questão pet. Ela organizou uma caravana lá de Osório para até, acho que é Eldorado, Porto Alegre, especificamente para Só socorrer os para animais. resgatar os animais. Então, olha que bacana isso, olha que sentido, né? Que nós talvez gerações atrás não tínhamos isso, né? Não percebíamos isso. E isso está muito conectado com as leis naturais da própria espiritualidade. Os nossos animais, eles volvem, né? Eles vão retornar também a matéria, vão reencarnar, né? Vão continuar a experiência, né? E da mesma forma, só para fazer um adendo aqui, Silvia, se da mesma forma nós evoluímos, eles também evoluem, até para poder nos acompanhar, né? Então, quem tem pet aí sabe, é só observar um pouquinho ali, já vai ver que o animal está, né, bem diferente, vamos colocar, se a gente comparasse a 50 anos atrás, né? Então, os animais também evoluem, né? E tem esses lugares aí, como tu falou, típicos, né, para o atendimento deles, para tratar toda a questão da transição deles ali, né? Seja da matéria para a espiritualidade, seja da espiritualidade para a matéria, não? E aí, como a gente estava falando, né, das diferentes casas do meu pai, né? Então, o que que a gente. Existem os mundos, né? Os mundos superiores, aonde esses espíritos que a gente falou são resgatados, são levados para lá, né? E aí, como o Eduardo já falou lá no início, que a gente passa por um processo, né? É um novo aprendizado para esse espírito passar para o outro lado, até ele se tratar, e aí nos dão a oportunidade de trabalho. Isso. E aí as pessoas vão, tá, mas trabalhar do outro lado? Já trabalho tanto aqui, vou chegar lá, vou seguir trabalhando de novo. Só que não é o mesmo trabalho que a gente faz Sim. aqui, né? Muitos vão ser socorristas, É, vão virar os enfermeiros de Jesus para trabalhar nesses resgates, sim. né? Vir aqui à Terra, levar esses espíritos que estão desencarnando, ajudar nesses tratamentos. Tu sabes que, Silvia e ouvintes, que semana passada aqui, junto com o Alexandre, a gente tratou do tema sono e os sonhos, né? Foi o Hum, tema que nós tratamos. E dentro desse tema, eu vou lembrar aqui que a gente falou exatamente desse ponto aqui também. Se nós nos questionamos, tá, mas o que que eu faço no plano espiritual? O que que meu ente querido que já partiu estaria fazendo hoje, né? Bom, nós sabemos que nós nos reunimos por afinidades, né? Não existe salto, uma mudança drástica da noite para o dia, né? Então, os nossos pendores, os nossos gostos, né? As nossas próprias habilidades, né? Elas são sempre aproveitadas. E, obviamente, nós desenvolvemos outras, né? Então, como tu disseste, de repente, num primeiro momento, nós vamos estar ali num local ali de socorro, de amparo, ajudando, auxiliando, né? Mas gradativamente nós vamos ser direcionados exatamente para aquilo que nós sabemos fazer ou gostaríamos de fazer, ou vamos escolher outros trabalhos que nós queremos desenvolver. E aí por que que eu falei do trabalho da semana passada aqui na Rádio Clube? Eu citei aqui o Charles Lancelin, né? Uma psicografia lá do João Nunes Maia, não é? O seu Paulo está nos ouvindo, ele tem lá, porque foi eu que doei para ele um livro lá que chama Viagem Astral, Iniciação, né? Ele vai lembrar, faz muitos anos que eu deixei lá com ele. Então,
Ali mostra, por exemplo, que o Lancelin, né, hoje espírito, o que aconteceu com ele? Ele já desenvolvia, durante a encarnação dele aqui na Terra, um trabalho de pesquisa, né, sobre a questão das viagens astrais, né? O desdobramento, como tu falaste antes aqui, durante o sono, né? Nós falamos isso semana passada, né, o que ocorre durante o sono, etc. E o Lancelin, fazendo esse trabalho aqui, né, muito voltado para a espiritualidade, porque ele conheceu, tão logo ele conheceu o Livro dos Espíritos, né? Ele é de 1852, o Livro dos Espíritos é 1857, e ele, jovenzinho, conhece o Livro dos Espíritos, né? E aí ele começa a se interessar. E ali a pesquisa dele é essa questão do desdobramento, né? Então, por exemplo, eu falei aqui de avião, lá no livro dele, falamos da prece aqui, né? Tem uma parte, por exemplo, que o avião entra em turbulência, né? E o que estava acontecendo ali, né? Há um grupo de espíritos, né, inferiores tentando causar ali uma dificuldade naquelas pessoas dentro do avião, né? E o que houve ali naquele momento? Está lá nesse livro, né? Uma senhora muito religiosa, né? Ela tem muita fé. Quando ela entrou no avião, ela fez uma prece, mas tão forte, tão intensa, que sinalizou para a espiritualidade, que nós falamos antes, né? O que aconteceu? Quando aqueles espíritos ali meio que estavam causando aquele problema, ela entrou em prece novamente, mas assim, ó, sabe aquela pessoa que, né, tem essa Conexão. conexão, assim, ó, e acionou um grupo de espíritos socorristas que vieram e afugentaram aquele grupo ali, né? E o avião voltou então tá lá, né, nessa obra ali. Então, o que eu estava dizendo? O Lancelin, quando ele desencarna, ele chega na espiritualidade, né? Obviamente que passou por aquele período ali de Aquele processo. adaptação, aquele processo todo. E aí, no momento que ele estava em condições, ele pergunta, bom, o que eu vou fazer, né? Mais ou menos assim, né? O que eu Sim. tenho que fazer? E aí, o que os espíritos disseram para ele? Olha, continua fazendo o que tu estava fazendo. Como assim? Ué, você não estava desenvolvendo um estudo lá sobre as viagens astrais, o desdobramento pelo sono? Eu estava fazendo. Agora você vai, Continua. agora você vai ampliar a sua pesquisa. Sim. O que isso quer dizer para nós, né? O que isso pode nos sinalizar? Que os nossos projetos não se interrompem a partir dependendo, obviamente, de que projeto é, eles não se interrompem com a nossa final, né, da nossa vida final na matéria. Pode ser que, a depender do projeto que eu tenha, eu dê sequência no plano espiritual, né? Então, isso por si só já é algo assim, vamos dizer assim, tira esse impacto todo, né, da questão desencarne, da questão morte, o que vem pela frente, não? Eu, guardado as devidas, né, os devidos cuidados, sou bastante otimista com relação a isso, né? Porque a gente tem essas evidências aí, não é? Esses testemunhos da espiritualidade, não é? Tudo continua, né? Vamos trabalhar. Nós somos, temos que estar em movimento, né? E vamos lembrar, né? Para quem acha que pode ser cansativo, na verdade, quem cansa é o corpo, o espírito O espírito não não cansa. vai cansar, né? Não cansa. E isso que o Eduardo estava falando, da gente continuar trabalhando, né? Um dia eu conversando com uma colega sobre esse assunto, e ela disse, ai não, já fui professora a vida inteira, que eu segui professora do outro lado, né? Mas realmente a gente vai trabalhar com aquilo, como tu disseste, né? Sim. Com aquilo que a gente tem mais afinidade quando a gente passa para o outro lado. E aí a gente tendo a certeza de que essa vida continua, né? E que a gente vai ter vida pós-morte, vai ter uma continuidade, será que isso já não acalenta o nosso Ah, coração? com certeza, sem dúvida. Né? Saber que esse nosso ente querido desencarnou, mas que ele vai ter uma nova oportunidade, Sim, que ele vai continuar estudando, que ele vai continuar se aprimorando, né? Dentro daquilo que ele tiver interesse, sim. porque no plano espiritual também tem faculdades, Uhum. tem escolas. Nós temos os testemunhos nas nossas mediúnicas, Temos. né? Aquele testemunho na mediúnica não para a casa que a gente tem, né? Que é Isso. um trabalho que a gente tem na última quarta-feira de cada mês, Uhum. que é o Amparo à Casa e aos Trabalhadores, aonde vêm os espíritos, né, nos darem orientações. Quantas vezes nós já escutamos de um espírito que chega lá que diz: eu estudei aqui as ciências, as matemáticas e Isso. tudo, e agora voltei no plano espiritual para os bancos escolares para estudar a vida de O Jesus. espiritismo, Silvia, se tu me permite, e ouvintes, ele só é ruim para quem nada quer, para quem não quer fazer nada. Ele nos desacomoda. Exatamente. Se você pensa que a vida é zona de conforto, né? Você vai achar um lugarzinho. Eu tinha um amigo meu que tinha menos de 30 anos. Ele dizia o seguinte para mim: 30 anos, não tinha dado 10 anos de contribuição para a Previdência.
ele dizia o seguinte: rapaz, não vejo a hora de me aposentar, ficar na praia pescando papareia. Meu Deus. 30 anos. 30 né? anos. Então, a gente, claro, boa pessoa e tudo, mas era o pensamento dele, né? Então, o espiritismo, ele realmente, ele, vamos dizer assim, ele surpreende, né, aquelas pessoas que pensam, ou foram educadas, foram ensinadas que, olha, chegou no final aqui, meu amigo, você, se você for uma pessoa boa, você vai ficar na contemplação do céu azul, dos anjos e tal. Meu amigo, fique 5, 10 minutos contemplando algo, por mais que você goste, você vai ver que Não aguento. acaba virando uma Um tortura, né? tédio, um Nós tédio. nós não fomos criados para a ociosidade, para ficarmos parados. Nós somos criados para estar em movimento, contribuindo com a obra de Deus, né? Somos co-criadores. Por isso que nós precisamos nos desenvolver, crescer, aprender. Claro que, como tu disse, não é, Silvia? Aqui na matéria, né, e aí tu falou da professora, você é professor, não, talvez no plano espiritual a escola seja um pouco, É. com certeza, um pouco melhor, né? Das dificuldades que as nossas escolas terrenas têm, né? Mas aqui a gente precisa de descanso, obviamente, né? No plano espiritual a gente tem outras atividades e também, vamos dizer assim, as nossas condições também, existe o repouso, obviamente, né? São respeitadas, né? É diferente, exceção se você estiver num plano inferior, né? Que aí realmente o negócio é complicado. E só para complementar aqui o que tu falasse a respeito dos testemunhos que nós temos hoje, não é? E já de há muito tempo, na verdade, sempre houveram, hoje estão mais populares a questão da comunicação, né? A comunicabilidade dos espíritos, né? Os amigos que estão acompanhando aqui, por exemplo, na nossa página, que é a Doutrina hoje, né? Que normalmente a gente transmite aqui pelo Chico Xavier, se forem visualizar aqui a live que eu fiz agora, que a gente fez agora na última sexta-feira, nós falamos exatamente aí de um testemunho de uma reencarnação anterior, né? Que é um estudo do Dr. Ian Stevenson, né? É um médico psiquiatra muito conceituado, né? Nos Estados Unidos, e ele pesquisou, né? Para quem está nos acompanhando aí, pesquisou no mundo todo centenas de casos de reencarnação. E para nossa surpresa, talvez nós gaúchos, né? Ele veio ao Brasil, né, já desencarnou em 2007, mas Uhum. antes disso, ele veio ao Brasil e vejam, ele evidenciou, né, evidenciou 2 casos de reencarnação aqui no Rio Grande do Sul. Está aí na nossa live da última sexta-feira agora, né? Que foi aqui bem pertinho, próxima à Encruzilhada do Sul, ali, né? 150 quilômetros de Porto Alegre, se não me engano, né? No município de Dom Feliciano. Foi pesquisado, foi evidenciado, né? Por vários familiares. Ele veio ao Brasil mais de uma vez, documentou todo esse estudo de caso e ele tem isso como evidência científica, né, dentro da obra dele, que diz o seguinte: 20 casos que sugerem reencarnação. As evidências estão ali, né? E aí são aquelas coisas, né? Ele pesquisava muitas crianças, onde tem o testemunho, né? Aí a pessoa fala com propriedade o que ela era na vida anterior, com todos os detalhes. Tá? Então, se nós estamos ainda um pouco temerosos, preocupados, né? O que vem depois da morte, não é? O Espiritismo está aí, abrindo um leque de conhecimento, de entendimento, de esclarecimento, que, como disse, nos conforta, nos consola e nos esclarece, né? Que é o que a gente precisa também, não é? E aí, quando tu falaste aí de casos de reencarnantes, né? A gente reencarna na mesma família, Também. né? Quem sabe eu não fui a minha tataravó? Eu estou rindo aqui porque tem alguém que está nos ouvindo aqui não vai gostar disso. Não, Vai dizer, eu não quero mais. voltar na mesma família. Não, tem algumas pessoas, mas tu sabe que sempre tem aquele mais difícil na família, Sim, né? que Todos tem nós temos o aquele mais pouquinho difícil, que mais vai ter que vir dificilzinho. de E novo, aí, não às tem vezes, jeito. assim, poxa vida, vou ter que. Vai Vai vir, ter que sim. vir. Se Porque não resgatar nessa, vai ter que vir de novo, né? eu. Mas e aí então assim, ó, aquele nosso ente querido que partiu, Uhum, quem sabe daqui mais um tempo ele receba a oportunidade, venha como nosso neto, exato. como nosso bisneto, Ah, ou como um sobrinho. é, eu digo que a doutrina espírita ela é rica em conhecimentos, né? Porque tem aí as evidências, os testemunhos da espiritualidade, né? Então, vou lembrar aqui de uma obra, se não me engano, é Tramas do Destino, onde mostra que o genitor, que deixou uma grande patrimônio, ele desencarna e quando ele reencarna neto nessa família e acaba herdando o patrimônio que ele mesmo Que construiu. ele mesmo Olha que deixou.
olha que coisa assim fantástica. Não estou falando pela questão do patrimônio, estou falando pela questão desse Duelo de ligação. duelo de ligação, desse intercâmbio, dessa vida estuante na matéria e fora dela. Nada se interrompe. Ele não imaginaria que ele estaria Exato, né? preparando o futuro dele. Exatamente. Ele desencarna, os filhos herdam, e aí um dos filhos dele, né, acaba sendo o pai. Quem reencarna? Ele como neto, né? E vem a ser o tutor daquele patrimônio que ele, há duas gerações atrás, tinha erguido, construído, né? Então, ele não é um caso único, tem outros casos aí que a gente conhece também, lembrei disso agora, né? Então, o que que isso quer nos sinalizar? Né? Nos tranquiliza, certo? Porque também é uma preocupação, a gente sabe, né, principalmente essa questão mais material, né? Quem tem as grandes fortunas, ou até mesmo as pessoas que têm um patrimônio que não seja tão grande, mas existe uma preocupação materialista, né? O que vai ser, o que vão fazer, será que vão cuidar, né? Existe toda uma preocupação. Né? E aí é aquela questão, a cada um segundo as suas obras, né? Se você fez o bem, você vai colher o bem, né? Patrimônio que você ergue hoje, amanhã você vai erguer de novo, né? Se seus filhos foram bem educados para cuidar e para gerir um patrimônio, eles vão saber gerir, não é? A gente vê, obviamente, falando aqui de patrimônio, que às vezes eles acabam se diluindo, acabam sendo transferidos de mãos. Mas isso está tudo dentro das leis de Deus, dentro das leis naturais. Exatamente, né? E aí, como a gente falou já, né? O amor, ele continua, né? O dia que a gente retornar, nós retornarmos, quem é que vai estar lá nos esperando, Eduardo? Exato. Né? Quando a gente passa para o outro lado, a afinidade é tão grande que quando é o nosso desencarne, para que ele seja mais natural, menos dolorido, quem é que vem nos receber? Os nossos entes queridos. Exato. Quantas vezes a gente está lá com o nosso ente querido lá no hospital e aí começa assim, porque eu tô vendo fulano que já foi, tô vendo não sei quem, e a gente, né, começa meio a se apavorar, né? A gente passou por isso com um tio na família, e eu me lembro que as minhas primas diziam assim, eu não vou mais lá visitar o tio no hospital, ele tá vendo todos os mortos lá de casa. Mas, gente, já estavam ali preparando o desencarne dele, né? Aquilo que a gente falou antes, né? Eles já vêm para nos acolher. Então, assim, nos dá mais a certeza de que a vida continua. Porque se eles vêm para nos ajudar, que coisa boa a gente receber essa oportunidade, né? Para esse ponto, Silvia, é só a gente fazer uma. Eu gosto muito da analogia porque ela, pelo menos para mim, facilita o meu entendimento, o meu estudo, né? Quando eu estou estudando lá, eu não entendo alguma coisa, eu começo a fazer uma analogia com alguma coisa que eu já conheço. Uma ligação com alguma coisa. Exato, mas faz sentido. Então, eu faço a seguinte analogia. Imagina, por exemplo, vou fazer contigo aqui, que tu estás aqui, né? Mas poderia ser qualquer pessoa. Chegasse alguém e dissesse, olha, tem aqui uma passagem para ti, uma viagem. Né? Aí, quem é que não gosta de uma viagem? Né? Todos nós gostamos de uma viagem, né? Tô dentro, né? Mas é o seguinte, é uma viagem, por enquanto, mas aí tu olha e tá, mas essa passagem é só de ida. É, só de ida. E nem diz aqui para onde é que é, né? Não diz. Quem é que vai estar lá? Não sei. Isso não nos causaria um certo medo, uma insegurança? Peraí, vou viajar. Não sei para onde eu vou, não sei quem vai estar lá. Quem vai estar lá, não é? Para aí. Mas que negócio é esse? Mas como assim? Né? Imagina que fosse assim. Tá? Então veja como a espiritualidade, como as leis de Deus, né? Tudo organizado para vamos dizer assim, com amor, né? Para nos proteger. Ora, quem melhor do que os nossos entes queridos que já nos antecederam na partida, né, dessa experiência na matéria? Quem melhor que eles, aqueles que nós temos afinidades, para nos receber no momento que nós vamos fazer essa passagem também na aduana, né, da nossa existência? Né? Quem melhor? Né? Será que nós não nos sentimos mais seguros quando a gente, se essa viagem, por exemplo, alguém dissesse assim, não, Silvio, aqui, ó, tu vai para cá, lembra do fulano? Eu adoro fulano, vai estar lá te esperando na rodoviária, no aeroporto. Tu não te sentiria melhor? Com tu certeza, não te mais seguro, né? Imagina que tu já está te preparando as tuas malas e já faz uma ligação de vídeo ali. Oi, eu estou aqui te esperando. É aquele contato. O que é que está acontecendo agora? Que acontece sempre. Nesses momentos próximos ao desencarne, não é? É uma conexão, não é? Já estão ali apostos alguns entes queridos, alguns afetos que estão para receber. Quer dizer, não dá mais tranquilidade. Por isso, se a gente observar bem nessas experiências aí dessas pessoas que nos são próximas muitas vezes, né? E que estão num momento aí talvez de partida, que a gente vê muitas vezes que eles estão mais serenos, né? Que eles até dormem um pouco mais, não é? Porque eles já estão
se conectando mais com a a espiritualidade. dificuldadezinha deles é natural, como qualquer um de nós sentiria. E eu estava explicando isso outro dia em casa, né? Porque nesse momento, né, a partir do momento que eles se conectam com esses entes do outro lado, eles se alegram. Olha, eles estão lá, ficam mais seguros. Mas também já começa a dar aquela dorzinha, aquela saudadezinha da experiência aqui, dos amigos que aqui estão, né? Dos filhos que aqui vão deixar, porque tu tá indo, mas tu sabe que, poxa vida, né? Não vou. Então, é natural, nós somos seres humanos, nós sentimos, somos um. Uma Joana de Anjos nos fala, nós temos um feixe de emoções, né? E cada um tem uma maneira de sentir isso, até mesmo de demonstrar ou de extravasar essa emoção, né? Mas faz parte. Com certeza. Acho que agora está na hora, né, de nós fazer o nosso intervalinho, Ok, né? paramos Que aqui um pouquinho. falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Ah, ok. Certo. Não sei se a gente faz os comentários agora, aqui ou vai depois? Eu acho que pode ser. Pode ser agora? Pode falar aqui no, pela Face aqui? Sim, aqui continua. Ah, então, Aqui continua. ah, bom, tô perguntando porque eu estou aprendendo aqui, sabe? Vamos aqui então, nosso boa noite aos ouvintes que estão nos acompanhando aqui pelo Facebook também. Vamos Olha, tem começar. bastante gente, ó. Liliane Pereira. Olha a Liliane lá, Boa a noite, filha do seu amigos. Paulo. Filha do seu Paulo está aqui com a gente. Boa noite aqui, Mara Rúbia Silva. Boa noite, Ah, amigos. é a Mara do nosso grupo de quarta, que está lá em Tramandaí. Bom A Anice, trabalho. nossa companheira da casa ali, Anice Pinto. Anice Pinto, vamos ver se ele baixa aqui mais um. Ué, tá baixando aqui. Ah, aqui. Aí. Paulo Renato Ah, o Marquez Paulinho. Dens. Paulote. Ah, Aham. o Paulo que estava lá na festa da. Isso, tava de padre lá na nossa Paulo, um festa. abraço para ti, Paulo. O Paulo é meu amigo aí dos tempos do Cacheirão, dos nossos 16 anos. Dos bailes do Cacheirão, Muito. é. Ah, Paulo é gente boa demais. Ou o Cleito Batista Cleito Gomes ali Batista, também, é boa noite. frequentador lá da casa. Isso, vou dar aqui um Meu curtir pra amigo todos de aqui. Face também, Ah, Cleito. que bacana, o pessoal todo interagindo aqui com a gente aqui. Aqui o nosso Centro Espírita Chico Xavier. O seu Paulo botou lá. Seu Paulo colocou aqui a mensagem. Seu Paulo, estamos aqui acamados, mas ligados pela alma, pelo amor fraternal. O importante é não parar. Estou acompanhando. Vamos em frente, meus irmãos e irmãs. Cristo está conosco. Um abraço ao nosso irmão Eduardo, obrigado, e a Silvia, e todos nós que acompanham. Muito obrigado, meu amigo Paulo. Tá? Que tu te recupere logo. Aquilo que eu te falei antes, mandei na mensagem, né? O importante é te recuperar para estar aqui com a gente. Tá? A Luciana Nunes ali, que é a dona do Recanto, lá onde a gente fez a nossa festinha. Boa noite, Luciana. Estava maravilhosa lá. É, ela que agora organiza as nossas confraternizações lá. Que maravilha. Yara Neto, boa noite. Não tá. A Cleusa Valério também, dando boa noite. A Tayane aqui. Martins ali. A Tayane é minha filha, lá em Vera Cruz. Acompanha sempre. Paulo Renato Dias Pereira, nosso amigo Paulo. Humano, né? A Eliane Marafiga, é isso? Boa noite, irmãos. Que é uma companheira lá da casa também. Ela está em Santa Catarina. Está em Santa Catarina. Um abraço para ti, Eliana. Muito obrigado por estar conosco aqui. Cláudia Jardim também. A Cláudia, namorada do Mano. Luciana Nunes. Ótimo tema, meus amigos, esclarecedor, muita luz. Muito obrigado. Um abraço para ti. A Kátia, minha esposa, boa noite. Um beijo para ti. Obrigado por estar acompanhando. Mara Cristina Ojeda, minha cunhada, também acompanhando. Que maravilha, muito obrigado, viu? Tem mais aqui. A Neuzeleia. A Neuzeleia é uma vizinha. Praticamente nos criamos juntos ali na Coraledo, ali, né? No Menino Deus. Obrigado, Neuza, pela tua companhia aqui. Um beijo no coração da Dona Rosinha. Dona Rosinha é uma pessoa também muito querida, né? Mãe da Neuza ali. E eu fico muito feliz que eles estejam participando. A Kátia Rezende, a minha sobrinha. Um beijo, Kátia. Um abraço a todos aí. A família toda A família aí. acompanhando aí. Então, responsabilidade dobrada aqui. Né? Famílias, vizinhos, que eu fico muito feliz, viu? Que coisa muito boa. obrigado. Tá? Produtos especiais de internet da fibra 4G. Telefone fixo, entender na fibra. Solicite informações pelos telefones 53-3311-0777 ou 53-99970-7362. Chefe Vanessa Onda. Aulas de confeitaria individual e em grupo. Conteúdo personalizado.
personalizado, aulas planejadas de acordo com a sua necessidade, decoração, massas e recheios, docinhos, confeitaria e iniciante. Ajude você a transformar a confeitaria em fonte de Ah, eu sei. Chefe Vanessa Moura, Paz, Silvas, 99966-5645. Instagram, @chefe Vanessa Moura, JC Pintura Automotiva. Tudo para deixar o seu carro zerado para 2024. Serviços diversos, chapeamento, pintura, JC Pintura Automotiva. Na Jorge Vidal, caminho 566. Vai ao Getúlio Vargas. JC Automotiva. Em geral, foi mais. 99999-2400. JC Pintura Automotiva. Invista em você de maiores patrimônios. A sua casa. Coloque credencial 5. Termoacústicas do Clock As Pentelhas. Temos produção própria de termoacústicas. Não, obrigado. Telhas complexadas de garantia. Aqui você faz a opção por ano 5. Termoacústica. Você mexe. Tem mais. Tem dois casos. Temos aqui mais dois recados pelo WhatsApp, né? Fernando Cavalcante. Boa noite, estamos na escuta. Tema muito importante. Fernando Cavalcante e Miraci, Olhos d'Água. Ah, é o pessoal do Olhos d'Água, sempre acompanha o programa. Muito obrigado, Fernando. A gente fica feliz que você está acompanhando a gente aqui. Um grande abraço. Em nome do Chico Xavier, aqui da Casa Espírita Chico Xavier. Ana Cristina, também aqui pelo WhatsApp. Boa noite, muitas bênçãos a todos, ouvintes da rádio e a vocês. O programa tem muitos entendimentos. Abraço a todos. Sou a Ana Cristina, do bairro Menino Deus. Maravilha, Ana. Muito obrigado por estar conosco aqui. Um grande abraço e continue conosco. Voltamos no rádio. Então, retornando aqui, né, o nosso programa, mais Obrigado. uma vez, né, neste tema tão oportuno na noite de hoje, né, que a gente ainda vê como uma perda dos nossos entes queridos, né, que hoje em dia a gente não tem mais como ver como uma perda, mas sim como uma separação momentânea, né, mudamos apenas de plano, né, Eduardo? Verdade. É importante essa semana, acho que foi no domingo, até comentei com o São Paulo, eu e a Kátia estávamos assistindo um documentário, né, de experiência quase morte. E é um documentário recente, 2023, Uhum. e ele traz totalmente assim, começa com a pesquisa de um cético, né, uma pessoa que não acredita nada disso aí. É um profissional da área médica, e ele realmente disse, olha, eu não acreditava em nada disso aí. Só que o que ele fez? Ele não é aquele cético empedernido. Eu não acredito porque eu não acredito. Você pode não acreditar porque você não sabe. Mas seja você aquele que não acredita, mas se abre, pelo menos, para verificar. Que é Ele era um São Tomé, tem que ver para crer. Exatamente, que é o que o Kardec fazia, né? Muitos negavam o Espiritismo somente por negar. E muitos que negavam o Espiritismo, mas foram conhecer o Espiritismo, voltaram atrás, não, para aí, aqui tem algo que a ciência precisa investigar, não é? E hoje é isso que se faz. Então, por exemplo, nessa última live que eu comentei agora aqui, o que a gente trouxe? A gente trouxe evidência científica, né? Pegamos um pesquisador que não é espírita nem nada, ele é um pesquisador, é um cientista, né? E ele pesquisou o mundo todo, não só foi no Brasil, na América do Norte, inclusive ele é canadense, pesquisou na Índia, não é? Vários casos, são mais de 2.000 casos, né, documentados. E aí, claro que ele escreve esse livro lá, essa obra, 20 casos sugestivos de reencarnação. O que acontece, né, quando a gente estava falando desse documentário, né? Por incrível que pareça, na matéria, nós temos dificuldades em lidar com esse processo do desencarne. A gente não quer, tá? A gente gostaria de ficar. Mas olha que interessante, quem vai para o outro lado não quer vir para cá, não. Pois é. Aí que está a questão, né? Olha que interessante. Quem passa para o outro lado, e nesses casos evidenciados de QSM, né, experiência de quase morte, né, SQM, a maioria, se deixasse pela vontade deles, não voltariam. Mas por que isso? Porque eles não gostam da família, porque eles não querem estar com... Não, nada disso. Ocorre que o plano espiritual onde eles adentraram nessa experiência de quase morte foi algo tão, uma experiência tão maravilhosa, o envolvimento em amor, a gente não tem noção, a gente fala em amor, mas não sabemos, na verdade, o que realmente é essa energia, né? Que é aquilo
Eles queriam ficar lá. Eles queriam ficar lá, né? E aí, em algum momento, foi assim, não, você já sabe como é, você volta e continua, porque não está na sua hora ainda. Então, todos os casos nesse documentário recente, 2023, né, ele fala, são pessoas que sofreram acidentes, né, que tiveram traumas e tal, Pessoas que estavam em em coma, coma, né? não é? E que passaram por todo esse processo, né? E todas elas acompanharam, né, em espírito, elas dizem, porque o que chamou a atenção, Silvia? Quando você faz ali um processo médico, eu não sou da área médica, não posso falar com autoridade, mas eu lembro assim do que foi falado. Quando existe todo o desligamento do coração, inclusive do cérebro, né? Que é eles mantêm a vida ali de forma artificial. Uhum. Quer dizer, você, em teoria, para os médicos, né? Na parte científica, você não lembraria de nada. Quando você é religado novamente, é conectado novamente, né? O coração volta a bombear o sangue, o cérebro volta, né, a trabalhar, você não lembraria de nada. Aí o que chamou a atenção? E um desses pacientes ele lembrou exatamente tudo. Ele disse: Olha, eu vi quando vocês. Fizeram todos os procedimentos. Não, teve uma situação que eles esqueceram ou trocaram lá um bisturi, alguma coisa assim, não estavam achando. E aquilo chamou a atenção. Então ela foi. Quando ela falou aquilo ali, a pessoa que foi ver ela durante a recuperação foi lá falar com o médico: Mas doutor, Não tinha como saber não, isso. aí. Então acabou sendo demonstrado, e aí esse médico que era cético começou a pesquisar, e foi todas as evidências, todos os casos tinham muitos pontos em comuns. Todos os pacientes lembravam exatamente do que ocorrera, e aqui, como a gente tem muita gente nos acompanhando, não sei se talvez não tenha uma pessoa que, por algum procedimento médico, tenha passado por um estado de coma, vai saber se nós estamos aqui falando algo correto ou não, né? Porque as pessoas lembram, não é? Lembram de tudo que ocorreu. E aí, esse documentário mostra, entre outras coisas, que quem passou por essa experiência, quem esteve lá no outro lado, não queria voltar. Mas ele falou também daquele outro lado mais pesado, mais negativo, né? Que algumas pessoas, né? Teve um rapaz que tentou suicídio, aí o lugar que ele foi realmente não ensejava ele a ficar lá, né? Mas aqueles que passaram por um acidente, por alguma coisa assim, que não tinham nada assim, vamos dizer assim, um débito, alguma coisa muito, né, que pudesse comprometer, passaram por experiências muito boas, não queriam voltar, né? Sim. E interessante, porque nós estamos aqui não queremos ir para lá, mas quem está Sim, lá não quer mas vir quem para está cá. lá não quer vir, né? E é bem isso. E aí também a gente tem essa certeza, tem até um filme muito bom que se chama Cartas do Chico, né? Porque o nosso querido Chico, ele era o telefone, né? Como ele mesmo dizia, o telefone não toca daqui para lá, ele é lá para cá. O Chico era esse intercâmbio, né? Principalmente esse filme que tem as mães do Chico, daquelas mães, né, que perdiam seus filhos, iam lá e ele recebia aquelas cartas, né? Dando a certeza de que eles continuavam vivos. Sim. Dando aquela certeza, em muitas cartas eles diziam, olha, aqui eu tô com o tio fulano, que já desencarnou há tanto tempo, a minha avó que me acolheu, me recebeu, está aqui comigo, né? Então a gente vê que tem, como tu disseste, os relatos estão aí, né? Nós vamos lembrar, já comentamos, acho que até mesmo aqui no programa da rádio, não é? Que teve um caso que ficou aí vamos colocar aquele termo, nos anais da jurisprudência brasileira, né? Que foi o caso dos meninos lá que houve um acidente com arma de fogo, né? Um dos meninos veio a falecer e o outro menino estava sendo, isso lá nos anos 60, sim, se não me engano, né? Estava sendo condenado, né? Porque matou teria matado o amigo, né? E aí o que acontece? O Chico Xavier recebe, pela sua mediunidade, o menino que tinha desencarnado e ele relata tudo. Assim, inocentando. Não houve, não foi, não matou, nós estávamos mexendo na arma, né? E acidentalmente a arma parece que caiu, disparou, né? É meu amigo, nós gostávamos muito, não façam isso, uma coisa assim, que tem toda uma... E a legislação brasileira, naquela época, aceitou. Aquele testemunho mediúnico como evidência, né, no processo. E o menino foi inocentado. Foi inocentado, né? Então, esse caso é muito comentado. Exato, né? Então, quando a gente tem acesso a essas informações, quando a gente percebe, não é, todas essas evidências, a gente precisa realmente, não é, flexibilizar um pouco mais o nosso entendimento, abrir um pouco, como a gente diz, abrir um pouco a nossa mente, né, para buscar com maior profundidade o entendimento sobre a nossa existência, o que é a vida realmente, não é? Porque nós estamos ali circunscritos
à matéria. E isso nos limita muito. E essa limitação, muitas vezes, também nos impõe muitos erros. Tá? Porque a partir do momento que eu entendo que é somente esta vida que terminou, né, a hora que eu desencarnar, que eu for por túmulo, né, terminou, o que é natural que a gente faça? E a gente vê isso aí. Quer fazer tudo que pode, quer aproveitar ao máximo, né? Quer ser o primeiro em tudo, quer ter tudo que possa, porque tu entende que quantos homens e mulheres se perdem na questão material, né? E até mesmo na questão da violência, porque eles enxergam somente essa existência. Tá? Estamos vendo isso diariamente, já vimos muito isso e vamos continuar vendo, porque o afã, né? O objetivo maior é a satisfação dos prazeres, né? A satisfação, as satisfações econômicas. As pessoas não têm mais limites, infelizmente. Né? Custe o que custar, né? Mate quem tiver que matar, para que tu esteja com dinheiro, esteja nas posições melhores da vida. Engano, equívoco, né? Porque essa vida realmente ela é passageira, ela é curta e nós vamos responder por aquilo que fizermos, seja bom, seja ruim. Essa é a realidade. E falando aí, como pegando o seu Benjamin, que gosta dos ganchos, vamos usar o gancho, né? Pegando essa parte aí que tu falasse, né? Que a vida é tão passageira, ela passa tão rápido, né? Que às vezes a gente não se dá conta. Então, assim, ó, a gente tratar bem, né? Aqueles que estão à nossa volta, né? Porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui, né, Eduardo? Ah, isso é A gente importante. pode estar aqui hoje, eu e tu É. conversando, e amanhã um de nós não estar mais. Exatamente. A gente não sabe quanto Sim. tempo. E quanto a gente vê de espíritos que desencarnam, depois vem numa mesa mediúnica lamentar que não soube amar, que tratou mal, Sim. né? Que muitas vezes abandonou o seu ente querido. O quanto eles se arrependem, né? De tanta coisa que não fizeram. Sim. E eu acho que tá na hora da gente aproveitar e refletir que a gente tem um tempo só aqui, né? E aproveitar esse tempo com mais qualidade, né? De tratar melhor. Às vezes a gente deixa de visitar as pessoas, Uhum. né? Na nossa correria do dia a dia. Ai, mas eu podia ter passado mais tempo, eu podia ter ido. A gente vai protelando tantas vezes, né? Ah, não, próximo final de semana eu vou. Não, no fim do mês eu vou visitar, não sei o quê. E às vezes já é aquele nosso ente querido que já está numa certa idade, Sim. né? E eu tenho uma tia minha, meus tios, né? Que um dia o meu tio estava dizendo que eles tinham que aproveitar mais, né? Com a família, porque ele chegou a uma conclusão, eles estavam se reunindo só nos enterros da família, Ah, isso ocorre, invariavelmente ocorre. né? Exatamente, Então ele disse, poxa vida, ele disse que veio em 3 enterros de familiares seguidos, eles moram longe Sim. daqui, e ele disse assim, não, para aí, nós estamos nos reunindo só nos enterros, alguma coisa está errada aí, A né? realidade, Silvia, assim, nesse ponto que tu está comentando, né, a gente, como eu falei, talvez lá atrás um pouquinho que eu disse assim, que a gente precisa estar atento às escolhas, né? A cada momento uma decisão, uma escolha que a gente vai fazer, não é? E o que a gente vai priorizar, porque a vida realmente hoje ela se tornou corrida demais, né? Corrida demais, ela é corrida para quem está em atividade, né? E aí existe esse descompasso, né, entre aqueles que estão na ativa, trabalhando, estudando, e aqueles, os nossos entes, talvez um pouco mais idosos, né, que já não tem essa atividade toda, então existe ali uma distância, porque tu acaba não tenho tempo, né? Vai deixando, vai deixando. E aí a gente precisa pensar o seguinte, talvez eu tenha que levar um pouco com mais relatividade às coisas, tá? Nem 8 nem 80, né? Nem andar devagar também, né? Passar o dia, não vou me preocupar tanto que passo o dia, né, sem fazer nada, não é isso. Mas talvez pensar qual é o ponto de equilíbrio, né? O que realmente eu devo priorizar? Porque nós temos o desafio profissional, temos o desafio, talvez de estudar, de se capacitar, né? Objetivos de vida que todos temos, né? Porém, nós temos a questão família, amigos, né? Relacionamentos, presença é muito importante. Principalmente esse mundo de hoje que é virtual. Estamos aqui, ó, transmitindo. Tem o lado benéfico? Tem. Né? Quantas pessoas aqui estão interagindo com a gente, estão conseguindo nos acompanhar? Né? É um lado benéfico. Mas também tem que a gente tem, talvez, dado muita ênfase a esse mundo virtual, deixando de o mundo presencial. Né? Aqui eu vou lembrar, preciso fazer justiça, quando nós conversamos sobre esse trabalho, né,
seria na rádio, seria só pelo Facebook, né? E o seu Paulo me disse, né? Assim, Eduardo, eu prezo muito pela presença, né? Por estar presente, né? Tanto no centro espírita quanto, né? Estar junto Exatamente, com as pessoas. E é fundamental isso, ele tem razão, com certeza. sabe? Não dá para a gente viver só no mundo virtual, né? Eventualmente a gente usa, né? Como ferramenta, certo? Mas a presença, o almoço domingo com a família, não é? A visita ao ente E querido. não só aquela presença física, mas aquela presença com qualidade. Ah, Porque às exato, vezes a gente vê famílias que estão ali todos exato, presentes dentro de uma casa, exato. Isso é mas eles importante. não se conectam. Isso, exato, né? Estar presente. O nome já está dizendo, estar É, presente, né? Estar presente é o quê? É ouvir o outro, né? é aquele momento, parar aquele momento, É, dar atenção. exato, né? Me colocar, eu sempre toco nesse ponto. Talvez o nosso maior desafio em questão de relacionamento, né? E eu falo um relacionamento com um todo, em geral, Sim. pai, filho, irmão, etc., é se colocar no lugar do outro, né? Por que essa pessoa está se manifestando dessa forma? Tu pensar, tu tentar te colocar no lugar dela para ver qual é a dificuldade. Porque quando a gente não faz isso, é como se tivesse uma barreira que a pessoa está expressando toda uma dificuldade ali e ela não chega até você porque você não se coloca no lugar do outro, você não entende, né? E aí, pegando mais uma vez, já que tu usou a palavra gancho, né, o ponto, né, de ligação, quantas vezes nós temos dificuldade de entender uma pessoa na família um pouco mais idosa? Por quê? Porque nós estamos talvez aí com a diferença de 20, 30 anos ali, temos diferença, mas precisamos entender, o ritmo dessa pessoa é outro, né? A questão orgânica dela é outra, né? Então eu não posso entrar num ritmo mais acelerado e fazer com que ela me compreenda. Eu tenho que diminuir meu ritmo, né? Procurar receber o que ela está me dizendo, tentar entender e devolver, no sentido de interagir com ela, no ritmo próprio que ela compreenda. Né? Senão a gente acaba atropelando. Eu tive essa experiência e com certeza não foi uma experiência bem sucedida, porque eu também tive dificuldade. Né? Com a minha mãe, 92 anos, não era fácil, mas muitas vezes eu tinha que para um pouquinho e te coloca no lugar No dela, lugar né? dela. A dificuldade. Então, é um exercício, é um desafio. Por isso que eu falo, a cada dia, a cada momento, né, a gente ter o pé no chão para tentar acertar essas escolhas, né? A maneira de interagir, de conversar, de orientar, de ouvir, que é o mais importante, ouvir, né? E por que que a gente chegou nesse ponto aí? O programa retrasado que a gente fez sobre suicídio, né? A gente vê assim, às vezes, muitas famílias conectadas dentro de uma casa, né? Mas nem se enxergam, Exato. né? Fica cada um no seu quarto, cada um no seu canto, né? E aí, quando ocorre a perda daquele ente querido, aí a gente se cobra. Aí, Ah, eu poderia ter passado mais tempo, eu poderia ter visitado mais, poderia, mas não fez, exato. né? Então aí a gente às vezes até fica com aquela angústia, né? Porque poderia ter doado mais tempo. Eu, Então quem está nos escutando hoje, vamos fazer diferente, eu aprendi né? uma coisa, Silvia, no meu tempo de caserna. Tajiba vai lembrar disso aí, tempo do exército. Não tinha desculpa, né? Se dizia o seguinte: explica, mas não justifica. Né? E dentro até da questão profissional, eu sempre digo, eu tenho alunos, né, do treinamento e lidero muitas vezes equipes no processo profissional, eu digo, tu vai explicar, tu vai justificar, mas o que vai contar é o seguinte, tem resultado? Fez ou não fez? É isso que conta. Na história nossa, humana, estão registrados aqueles que fizeram alguma coisa. Quem não fez, né? Então isso vale para tudo na nossa vida, né? Ou você tomou ação ou você não tomou. Ah, mas é isso aqui, não sei o que, não. Ok, não tem problema, só não está lá. Você não fez. Ponto. É isso que a história registra. E é isso que as pessoas acabam se lembrando. Ou fez ou não fez. Então, se a gente precisa escolher o que é prioridade. E aí Eduardo, penso o seguinte: para mim, prioridade são pessoas. Uhum. Pessoas são prioridade. Tá? Trabalho, serviço, etc., qualquer outra coisa, isso passa a ser segundo plano, porque o ser humano em si tem que ser prioridade. Eu fico incomodado muitas vezes, quem me conhece mais próximo sabe, quando eu vejo o que o nosso país hoje passa, porque não se respeita as leis naturais, não se respeita o ser humano. O ser humano hoje foi colocado, sei lá, por último, né? O que prevalece são interesses, seja econômicos, seja políticos, etc. Não se coloca como prioridade o ser humano. É um triste atraso
nosso enquanto seres humanos, enquanto humanidade, infelizmente. Estamos nos minutinhos finais, né? Passa Sim, rápido, a gente passou nem rápido. se dá conta, né? Mas para alguém que esteja passando, né, por esse momento, eu vou ler aqui uma prece que eu acho ela muito importante, né? Que é do nosso querido Chico, que diz assim: todas as coisas na terra passam, os dias de dificuldade passarão, passarão também os dias de amargura e solidão, as dores e as lágrimas passarão, as frustrações que nos fazem chorar um dia passarão, a saudade do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Eu coloco aqui, já nesses minutos que nos restam, Silvia e ouvintes, primeiramente agradecer, né, a todas essas pessoas que estão conosco aqui pela Rádio Clube, pelo Facebook, né, acompanhando e interagindo aqui com a gente. E a ideia nossa, sempre eu digo isso, penso dessa forma, né, que se uma palavra, se uma frase aqui bem colocada, né, possa realmente fazer uma diferença na vida de qualquer pessoa que esteja aqui conosco, né, já terá valido muito a pena Com a gente estar certeza, aqui. essa nossa conversa Não nessa temos noite. jamais a pretensão de encerrar aqui de forma absoluta qualquer conhecimento, estamos longe disso, né? Na verdade, somos aprendizes, estamos estudando, estamos todo dia descobrindo algo novo, aprendendo, né? Mas nos arriscamos, né, coloco dessa forma, a compartilhar esse conhecimento, esse entendimento com as pessoas, porque talvez ali atrás éramos nós os ignorantes, né? Os ignorantes no sentido de não saber, né? Nos arrastando na nossa existência por desconhecermos realmente as leis de Deus, desconhecermos essa existência integral, né? Que é além da matéria. Quantos equívocos cometemos por não saber, né? Então, o desafio nosso hoje é elevar isso também para aqueles que talvez, assim como nós ali atrás, hoje estejam se debatendo, estejam em dificuldades, ou estejam buscando um entendimento, um esclarecimento a respeito da vida, né? Da vida integral, como eu digo, a vida do espírito, né? Que não tem origem no berço e não vai finalizar no túmulo, né? Estamos há várias centenas de séculos, talvez milênios, indo e voltando, reencarnando, né? Éramos os mesmos que estávamos lá atrás, na construção dessa humanidade, e continuaremos. Cada um, evidentemente, estamos em estágios diferentes, né, de Tentando entendimento, evoluir um pouquinho procurando mais. evoluir, mas eu pego aqui o que tu falasses antes, né? Em essência, o que nós precisamos fazer? O bem. Só isso, fazer o bem, né? O mais próximo que for possível para nós, não é? Porque às vezes está ali junto de nós um cumprimento, um bom dia, uma atenção para alguma pessoa, que já é fazer o bem, não significa talvez grandes coisas, né? Mas ali perto de nós, e nós vamos protelando, como tu disseste, vamos deixando, não, depois, eu vou lá não sei aonde, né? Poxa, às vezes está ali, ó, pertinho da gente, certo? Uma visita a um amigo, uma conversa, um tempo que tu disponha para quem sabe ouvir outra pessoa. Porque afinal de contas, o que acontece? Todos nós, sem exceção, estamos conectados, todos nós, né? Nós não seremos felizes, plenamente felizes, enquanto nós virmos alguém, um ser humano como nós, ou até mesmo um animal, como nós falamos aqui nos nossos pets, né, em sofrimento, em dificuldades. Não tem como a gente ser feliz. Né? A gente não pode estar nesse ponto egoísta, né, de pensar só em nós. Não há como estar feliz plenamente quando você vê tanta desigualdade social, principalmente aqui no nosso país, tanta injustiça, né, tantas coisas horrendas que nós vemos, né? Essa manhã mesmo a gente viu crianças sendo, né, atingidas por balas, violência sexual com crianças. Quer dizer, nós não tem como a gente ter uma felicidade relativa tendo a consciência de que tudo isso ocorre. Então nós temos que fazer o bem. Fazer a nossa parte, fazer né? a nossa parte, aproveitar cada momento, né, para fazer o bem. Então, estamos chegando nos momentos finais, né? Nosso programa na noite de hoje. Só nos restando agradecer aos nossos ouvintes, agradecer também a Deus, a Jesus, ao nosso querido Chico,
aos seus falangeiros, que sabemos que aqui se fizeram presentes, nos auxiliando e nos amparando nessa noite de hoje, porque muitas vezes a fala nem é nossa, somos intuídos e a gente tem essa certeza, né? E agradecer mais uma vez a oportunidade que esta rádio nos dá, né? Ao Flávio Silveira, que com certeza está nos escutando, né? Pensando nele agora, Ele vou dar não um vem abraço para mais, ele. porque ele disse que quando eu estou aqui ele não vem, né? Ele já sabe disso, Tá bom. né? E a Cláudia, a esposa dele também, que é um amor conosco, né? Sempre nos acompanhando lá, eles vão na Casa Espírita. Uhum. E deixar aqui o nosso convite também, né? Isso. Para que o pessoal compareça lá na nossa Casa Espírita. Nós temos as nossas doutrinas públicas nas segundas-feiras, né? Às 18h30, quinta-feira às 18 horas e às 19h30, e nos sábados às 15 horas e às 16h30. A nossa casa está sempre lá com as portas abertas para todos aqueles que queiram nos conhecer, dar uma conversada, escutar uma palestra, né? Tomar o seu passe. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Teu boa noite, então, Eduardo. Uma boa noite a todos que nos acompanharam hoje aqui, não é? Agradecer a presença de todos, como disse antes, e desejar, né, que os nossos amigos da espiritualidade acompanhem cada um, né, nas suas necessidades, nas suas dificuldades e força, né? Temos que ir em frente, temos que acreditar, temos que buscar cada vez mais conhecimento para o nosso entendimento, né, da nossa vida, da nossa existência, das dificuldades que nos chegam, que são convites ao nosso crescimento, né? O nosso amigo aqui, Vanderlei, o nosso agradecimento, né? Um abraço para o Flávio também. E lembrar lá do seu Paulo, né? Dona Magda e a família toda, um abraço para vocês, meus queridos. Amo vocês de coração, vocês sabem disso. Fiquem com Deus. Até a próxima terça-feira, que acredito que o Paulo já esteja aqui, tá? Não tem como. Ele ainda vai ficar